Contraponto Notícias está começando e o assunto dessa semana é Copa do Mundo de 2014. Todos nós nos perguntamos quais são as vantagens da Copa do Mundo e será que tem desvantagens também trazer a Copa do Mundo para o Brasil? Bom, para falar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui dois pesquisadores do Polos Reprodutor de Cidadania, da UFMG, que são a Amanda Marina. Amanda, obrigada pela sua presença aqui no Contraponto Notícias, e o Fúvio Sampaio, que também é pesquisador do Polos Reprodutor de Cidadania. Fúvio, obrigada aqui pela sua presença. A gente chamar de Flávio, tá vendo? A gente ensaiou tanto aqui antes do programa, eu quase te chamo de Flávio agora. Bom, a Amanda Marina e o Fúvio Sampaio fizeram uma pesquisa relacionada com a Copa do Mundo de 2014, os efeitos, especialmente aqui na cidade de Belo Horizonte. E a gente queria saber um pouquinho, vou primeiro perguntar para o Fúvio, o que é o Polos Reprodutor de Cidadania, porque o nosso telespectador não tem contato com esse grupo de pesquisa, então eu queria que você explicasse primeiro, Fúvio, o que é o Polos? O Polos é um grupo de extensão da faculdade da UFMG e que ele procura trabalhar com interdisciplinaridade. Então, lá no Polos nós temos pessoas do direito, pessoas da psicologia, pessoas da arquitetura, pessoas das ciências sociais. Então a gente trabalha com pesquisação, nós vamos às vilas, às favelas, e lá a gente também trabalha com mobilização social, regularização fundiária, mediação de conflitos dentro da cidade. Nós trabalhamos com direito à cidade. E pensando sempre, o nosso mote é pensar numa outra cidade possível, um outro município, um outro urbanismo possível, mais inclusivo dentro da cidade de Belo Horizonte. Uhum. E existem grupos pesquisando em diferentes dimensões dessa questão da cidade? Sim, a gente tem 3 núcleos, na verdade 4. Temos o núcleo de direito de cidade, que nós fazemos parte. Tem o núcleo de mediação, que trabalha também com mediação de conflitos dentro da cidade, dentro das periferias. Tem o núcleo de trupe, que ela mexe muito com mobilização social, é uma trupe à torta direito, uma trupe de teatro. E temos um núcleo de população de rua, que eles trabalham com as pessoas em situação de rua dentro da capital de Belo Horizonte. Sim. E o foco é Belo Horizonte? Isso, o foco é Belo Horizonte. Bom, então, Amanda, você podia falar um pouquinho sobre o trabalho de vocês, né? Qual foi o objeto de estudo de vocês em relação ao tema Copa do Mundo, que é um tema tão amplo, né? Qual foi o objetivo de vocês nessa pesquisa? Então, Tatiana, o questionamento central do nosso artigo é se a Copa do Mundo ela cumpre a sua função social. Porque todo contrato, todo negócio jurídico, no caso a Copa é um negócio jurídico entre FIFA e a União, no caso do Brasil, tem que cumprir a sua função social, seja valorizando o indivíduo ou promovendo algum benefício para a coletividade. No caso da Copa do Mundo seria promover um benefício para a coletividade. E o discurso da Copa do Mundo seria a visibilidade que o país que cedia um evento como esse ganha, né, no cenário internacional. Seria também o investimento na infraestrutura das cidades que cediam um evento. Outra questão também é a geração de emprego e renda por causa dessas obras, pela infraestrutura, e atração para novos investimentos, né, que vem dessa visibilidade maior pelo setor internacional. O que acontece? No nosso artigo, a gente focou na questão da geração de emprego e renda e de como o espaço público é pensado diante de um mega evento como a Copa do Mundo. Em relação ao trabalho, existe 2 pontos, o direito ao trabalho e o direito do trabalho. Em relação ao direito do trabalho, é uma situação complicada, porque apesar de realmente haver muita contratação, o ritmo de trabalho é muito intenso e há uma série de flexibilizações de legislações muito sérias como a trabalhista. Em relação à jornada de trabalho, pagamento de hora extra, condições de salubridade mesmo do lugar. E aqui no Brasil, a gente já tem problemas em relação a isso, que foram inclusive já delatados no dossiê da Copa, no dossiê dos atingidos pela Copa. E quem que elaborou esse dossiê, Amanda? Esse dossiê é procedente de qual organização? Do Comitê Atingidos pela Copa. E esse comitê é de Belo Horizonte ou tem um comitê nacional? É um comitê nacional, e aí nesse dossiê são citados casos tanto de Belo Horizonte quanto de outros lugares do Brasil. Em relação à construção dos estádios, por exemplo, são citados, eles apontam que até abril de 2012 houveram 18
18 paralisações, em 8 dos 12 estádios que vão sediar a Copa aqui no Brasil. E todas as reivindicações dos trabalhadores são sempre as mesmas: melhores condições de trabalho, de segurança, jornadas menores, porque o cronograma das obras é muito apertado, porque a FIFA faz uma pressão muito grande para que essas obras fiquem prontas, inclusive vão ter que ficar prontas antes de 2014, para poder sediar a Copa das Confederações em 2013, que vai ser um teste, digamos, das estruturas. E em relação... outra denúncia importante de colocar. Mas, Amanda, deixa eu só te perguntar aqui uma coisa. Em relação à Copa das Confederações, que você fala aqui como se fosse um teste, há a possibilidade, por exemplo, do Brasil não ser aprovado, não ficar pronto e haver suspensão da Copa do Mundo aqui no Brasil? Em relação a atrasos, a Lei Geral da Copa, ela faz uma previsão de que a União tem que arcar com qualquer tipo de dano que venha oh, meu Deus. Acarretar algum prejuízo? Isso. Para os torcedores, para quem comprou o ingresso, seria isso? Isso, exatamente. O que eu vejo assim que me parece bastante absurdo, eu tenho até acompanhado, eu li a Lei Geral da Copa, é que todas as vantagens são para a FIFA. Exatamente. E todos os ônus para a União. São para a União. Né? Então, assim, eu particularmente não consigo enxergar esse benefício da Copa do Mundo no Brasil. Eu sou meio pessimista em relação a essa questão. Com o resultado da pesquisa de vocês se colocam mais em defesa do mega evento ou mais de uma forma crítica a esse mega evento? De uma forma muito mais crítica, com toda certeza. E principalmente, assim, por exemplo, voltando a Belo Horizonte, né, sendo mais específico, quanto ao direito ao trabalho, em relação ao estádio do Mineirão. Depois que começaram as obras, os barraqueiros do Mineirão, que faziam seu comércio ali nos arredores, tiveram que se retirar, né? E não foi providenciado nenhum local para que eles pudessem continuar gerando sua renda através do comércio informal. E não há certeza de que eles possam voltar para lá depois da Copa, e já é certeza de que eles não vão poder comercializar seus produtos durante a Copa. Porque, inclusive, a Lei Geral da Copa faz uma previsão em relação a isso, que a autorização depende da FIFA. Isso, só para as entidades parceiras, e ela inclusive tem a prerrogativa de determinar qual que vai ser a área em que não poderá haver comércio de nenhum tipo de produto alimentício ou de qualquer outra natureza nas regiões em que houver eventos relacionados à Copa. Então é um mega evento para beneficiar um grupo de amigos, né? Exatamente. E assim, com a autorização do Estado, com uma lei que autoriza que um grupo de pessoas se beneficiem do mega evento, né? E vocês acreditam que a população tem a expectativa de que vai ser bom, de que é vantajoso, né? Eu vejo algumas pessoas assim até mais algumas pessoas mais entusiasmadas para estudar inglês, por exemplo, para receber os turistas, como se realmente fosse uma vantagem, uma oportunidade. Será que as pessoas estão realmente iludidas em relação a isso? O que você acha, Fulvio? Na verdade, acaba que a Copa traz mudanças no espaço urbanístico que também traz consequências à população, principalmente a população de baixa renda. Então essas populações são muito afetadas, elas já vão perdendo a descrença, vão ganhando descrença nas melhorias que a Copa poderia afetar a vida delas. Nós temos um discurso apaixonado pela Copa, esse discurso eu acho que movimenta muitas pessoas ainda. Mas acaba que o benefício para a Copa vai se situar para as pessoas mais ricas, os grandes empresários de hotelaria, setores têxteis também estão se beneficiando com isso, e também essa atração turística. Então a cidade acaba se tornando um polo de atração de investimentos. Esse investimento vai para quem de novo? Para as pessoas que já têm um poder aquisitivo maior, as pessoas que detêm um poder econômico. Então, de novo, a Copa de 2014 ela vai fortalecer o Brasil, já é um país marcado por desigualdade social, vai fortalecer essa desigualdade. O impacto vai todo para a população mais pobre. Com toda certeza. E mais ainda em relação à lei geral, apesar de ter essa questão de que todos os ônus vão para a União, não há previsão de nenhum tipo de acordo, de código de conduta ou alguma coisa em relação ao trato com os direitos humanos. Não há nenhum tipo de previsão desse tipo assinada pela FIFA e imposta, né, pela União, para que não aconteçam violações como já estão acontecendo desde o início das obras.
em relação ao direito ao trabalho e em relação ao direito ao espaço público, que a gente também teve esse foco no nosso artigo, em relação às obras. E essa questão do direito do emprego, eu ainda queria falar mais uma coisa. Essa geração de emprego e renda talvez fosse a mesma, ou melhor, seria a mesma se fossem obras em benefício da própria população, construção de hospitais, escolas. Então, é uma justificativa falha e enganosa, que na verdade não existe. Se fosse um investimento do próprio Estado, né, para obras de infraestrutura ou de melhorias para o próprio Estado ou para o município ou da União mesmo, geraria o mesmo número de empregos, seria isso? Do que essa obra para a Copa, só que a obra para a Copa ela vai ter depois um retorno maior para os grandes empresários. Para os grandes empresários, e ainda tem essa questão de que com o cronograma tão apertado, há um massacre mesmo aos direitos humanos em relação ao trabalhador e em relação à população de baixa renda, as remoções, que foi uma coisa que a gente também colocou no nosso Vocês chegaram artigo. a ter contato com esses vendedores ambulantes que agora ficaram sem ter, né, Os barraqueiros do Mineirão. Os barraqueiros do Mineirão, exatamente. Como que ficou essa questão? Eles, inclusive, se pronunciaram, né? Um dos seus representantes, o Hernani, se pronunciou no seminário Cidades e Alteridades, e a respeito da sua posição como barraqueiro, né? Eles tiveram uma perda muito grande em relação à renda, e são pessoas que realmente precisam desse dinheiro e que vão tentando sobreviver, tentando se relocar, assim, mas não tem nenhum outro lugar com autorização da prefeitura, por exemplo. Isso não acontece, por exemplo, hoje no Independência. O Independência, que recebe hoje os jogos, né, dos clubes da capital, o glorioso Clube Atlético Mineiro. E o clube, tem um outro clube aqui também, como que chama? O Cruzeiro. Cruzeiro, parece que tem esse clube ainda. Tem outro, né? tem o América também. Tem o América também. Bom, mas dizem que agora, assim, o Cruzeiro, o negócio dele é vôlei, né? Então, a gente tem que respeitar o clube também. Mas olha só, o Estádio da Independência, ao receber os clubes mineiros, né? E aqui agora eu vou valorizar Minas Gerais, os grandes clubes mineiros, não conseguiu absorver essa oportunidade de trabalho para esses ambulantes que antes ficavam ali no entorno do Mineirão? Acho que é complicado porque não é só uma questão de relocar o comércio e a renda deles. É uma questão de familiarização também pelo ambiente que era antes o ambiente de renda deles, e também a questão de que eu acho que tem também os do Independência, né? Tem essa separação. Que de alguma forma não foi suficiente ou seja, eles não reproduziram aquele espaço, né, de trabalho e de geração de renda que eles tinham antes no Mineirão. Isso, inclusive eles chegaram a propor, né, uma negociação em relação a algum auxílio, né, enquanto e não houve da parte nem da prefeitura, nem do governo do estado, nem do governo federal, nenhum tipo de proteção aos direitos, né, deles ali de explorarem sua renda ali naquele local? Não houve. Inclusive, mesmo depois de orientação do Ministério Público do Trabalho, para que houvesse alguma providência tomada por parte da Prefeitura, não houve tomada de nenhuma providência. Então, o Ministério Público do Trabalho se manifestou sobre essa questão? Se manifestou, sim. Bom, eu quero voltar nesse assunto aqui, mas a gente vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho o Contraponto Notícias volta falando mais um pouco sobre a Copa do Mundo de 2014. Não saia daí.